Aí tá ao vivo já aqui no Instagram. Graça e paz, amados do Senhor, a paz, estamos aí começando o nosso culto da família, glória a Deus por isso. Quem não me conhece, sou a pastora Lu, amém? E nós vamos começar o nosso culto pelo Instagram e pelo Face também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Talvez vocês estejam estranhando, né? Por que eu estou aqui sozinha? Cadê o pastor? O pastor daqui a pouquinho vai vir, né? A gente optou para fazer isso porque fica mais perto um do outro, então o pastor daqui a pouquinho vem para trazer a palavra de Deus, para ministrar o coração de vocês, amém? Aí, fala aí, dá a sua mensagem ok, se tá tudo bom aí, se a transmissão tá ok, tá legal, tá? Se tiver algum probleminha, escreve aí, tá bom? Se é a voz ou alguma coisa der algum problema, vocês podem clicar aí, ok, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia, o nosso live aqui. Eu sei que a gente não vê a hora de ir para a igreja, não vê a hora de estar juntos, não vê a hora de poder abraçar. É um tempo da gente ficar em casa, é um tempo da gente se cuidar. E ficar em casa não quer dizer que você vai ficar sem fazer nada, ou vou ficar limpando a casa, não fazer isso, não. É um tempo também de você orar mais, né? É um tempo de você ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, mais ainda, estar em comunhão com a sua família, conversar, dialogar, é bem gostoso. Vamos aproveitar, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que tirar tudo que é de bom, não é verdade? A palavra do Senhor também diz que Ele transforma maldição em bênção. Então, vamos transformar essa maldição, né? Essa situação que está trazendo tanto medo, tanto desconforto, vamos trazer para ser bênção para as nossas vidas, para a gente cada dia mais nos achegar ao Senhor, nos aproximar mais intimidade com Deus. Amém? Então, às vezes eu estou olhando lá em cima, às vezes estou olhando aqui embaixo, porque aqui é o Face e ali é o Instagram, ok? Eu queria ler uma palavra, antes da gente orar para começar, eu queria ler uma palavra que está falando muito ao meu coração, aqui da palavra do Senhor. Essa semana toda ministrou muito ao meu coração, que está em Romanos, livro de carta de Romanos, né? No capítulo 12, no verso 2, diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Olha que coisa tremenda, né? A palavra do Senhor diz que para a gente renovar a nossa mente, não é verdade? Então, vamos renovar a nossa mente, né? Vamos transformar para que a gente possa viver mesmo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Se a vontade de Deus, neste momento, é que a gente fique em casa, é que a gente se cuide, é que a gente fique em família, vamos fazer isso. Amém? E eu queria orar para começar o nosso culto de hoje. Glória a Deus. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta tarde, já chegando à noite. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos aí onde você está na sua casa e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, querido Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, querido Deus. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Senhor querido, eu te peço agora, querido Deus, que o Senhor possa visitar cada vida neste momento, cada lar, cada casa, Senhor. Derrama da tua graça, derrama da tua unção sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada daqui a pouquinho, Senhor, pelo teu servo.
Prepara os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Pai querido, eu te agradeço, Senhor. E eu te peço também, querido Deus, Senhor, por cada vida, Senhor, pelos médicos que estão, Senhor querido, até arriscando as suas vidas, Pai, para cuidar de outros, que o Senhor venha sobre a vida deles, os enfermeiros, todos aqueles, Pai, que trabalham ali no hospital, Senhor Jesus. Pai, abençoa em nome de Jesus. Não somente eles, mas todos aqueles, Pai, que não pararam, porque tem que fazer, tem que cuidar, tem que servir a nós mesmos, Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando, guardando cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor querido, nós te louvamos por tudo, Pai. Senhor, eu te peço também, Senhor querido, que o Senhor esteja na vida, Senhor, do nosso presidente. Senhor querido, que ele venha tomar as melhores decisões de acordo com a tua vontade. Pai, eu quero colocar a vida dele diante do teu altar, Senhor, a vida da esposa, Senhor querido, em nome de Jesus. A vida de todos os nossos governantes, Pai. Senhor querido, toda autoridade, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, agindo na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão, Senhor, que seja quebrado em nome de Jesus. Pai, eu sei que é um momento, Senhor, que nós devemos, Pai, Senhor, parar, Senhor, e também refletir em tudo aquilo, Senhor, que o Senhor, ó Pai, quer nos dizer, Pai. Senhor querido, esteja tratando os nossos corações, esteja agindo em nossas vidas, Pai. Senhor querido, em nome de Jesus, esteja com aqueles que estão enfermos. Senhor querido, em nome de Jesus, traz cura, restauração, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós te agradecemos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco durante todo este período, Senhor, que estaremos aqui, Senhor, juntos para te adorar e juntos, Pai, para aprender mais da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor esteja te abençoando, guardando o teu coração, guardando a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E que a boa e agradável e perfeita vontade de Deus esteja sobre você, esteja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? É algo assim tremendo. Eu queria compartilhar algo com vocês, o que aconteceu hoje à tarde. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito deste momento na qual estamos vivendo. E hoje à tarde eu tive uma ligação da pastora Carol, lá de Belo Horizonte, e a gente conversou e ela compartilhou comigo algo que Deus tocou no coração dela. E eu compartilhei também com ela algo que Deus tem falado ao meu coração neste tempo. E ela estava falando sobre esse momento que estamos em casa, que nós estamos sendo obrigados, não é, a ficar em casa pela situação que estamos vivendo de perigo por causa do coronavírus. E a gente sabe que a vinda do Senhor está próxima. E algo que Deus ministrou no coração dela, e que também ministrou no meu coração, é que Deus preparou este tempo para que nós possamos nos consertar. Nos consertar. A gente estava vivendo um tempo tão de valores trocados. A família já não tinha mais valor. O dinheiro estava tão assim acima de tudo, né? As coisas, trocados todos os valores. E eu não estou dizendo que então Deus colocou isso para... Não, estou falando que tem situações que Deus permite nas nossas vidas para que a gente pare, para que a gente reflita e para que a gente se conserte diante dele. Porque o nosso
Ele nos ama. E Ele quer levar a sua igreja, como a gente estava compartilhando, eu e a pastora Carol. Ele quer levar a igreja dele, mas sem mácula, sem ruga. E o povo, eu senti no meu coração, que o povo estava tão distante de Deus, que o povo estava tão indo para a igreja e indo para a igreja mais distante de Deus, mais distante de Deus. E é o momento que a gente tem que parar, e a gente conversou sobre isso, e ela falou sobre isso, e ela falou que Deus tocou no coração dela que ministrasse em algumas líderes, e isso foi algo tremendo, porque a gente precisamos refletir. Amém, queridos? E eu quero que você pense nisso. Essa noite, Deus falou muito comigo. E uma das coisas que o Senhor falou, que Ele está voltando, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E é tempo de nos consertar. É tempo de nos arrepender. É tempo de nos arrepender. Amém? Que haja um arrependimento em nossas vidas. Que haja cura na nossa alma. Para que a gente veja que nós dependemos exclusivamente de Jesus Cristo. Amém. Queria passar aqui a palavra para o pastor. Amém? Não é eu que vou pregar, é o pastor. Só queria trazer uma reflexão para você e aquilo que a pastora Carol falou muitas coisas para mim. Mas com o tempo a gente vai compartilhando. Que Deus te abençoe e te guarde. E aí, meus queridos, graça e paz a todos. É uma alegria, um prazer poder estar aqui com vocês. Eu cometi um engano aqui na hora de conectar. Eu acabei conectando no meu Facebook, ao invés do Facebook da igreja, tá? Então pode ser que alguém esteja me procurando no Facebook da igreja e não esteja encontrando, tá bom? Mas foi um lapso aqui na hora de conectar, mas eu estou vendo que tem bastante gente já entrando e está nos encontrando aqui, né? A Juliana Cerqueira, a Luciana, a Vilma, a irmã Darcy, a Maria Lacerda, a Priscila. Glória a Deus, viu, queridos? Que bom que a gente está alcançando pessoas que estão perto e pessoas que estão longe, né? Hoje a gente quer meditar um pouquinho com você na Palavra de Deus. E por isso eu vou orar nesse momento e pedir que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que o Espírito Santo esteja nos guiando, esteja nos inspirando, esteja preparando os nossos corações para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós. Vamos orar, queridos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez a gente se achega diante de Ti, ó Deus, sabendo, Senhor, que não é por vontade humana, sabendo, ó Deus, que não há controle do homem em nada, Senhor. E nesse momento nós podemos perceber isso, Pai, que se não fora o Senhor, ó Pai, nós seríamos consumidos, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós rogamos, ó Pai, nós clamamos, nós pedimos, nós imploramos, Senhor. Vem no socorro do nosso povo, Pai. Vem no socorro da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dos líderes, ó Pai. Alguns estão até se perdendo, Pai. Estão
com as emoções abaladas, ó Pai, não estão sabendo como agir, como lidar com esse momento, Pai. Então nós dependemos do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então meditar na palavra de Deus? Você viu aí a artezinha que a gente mandou sobre a palavra de hoje, dizendo, existe uma outra pessoa dentro de mim. Exatamente o que eu queria falar a respeito disso, né? A noção de bem e de mal, a noção de certo e de errado, ela vem sendo discutida pelo homem já há várias gerações. Os filósofos tentaram, através dos séculos, definir essa percepção de dualismo, o bem e o mal, mas fracassaram. A psicanálise também tenta explicar isso, que se existem duas forças agindo ao mesmo tempo e na mesma intensidade, uma nunca vai subordinar a outra. E até sobre isso não há consenso na psicanálise. Mas, por outro lado, a palavra de Deus, ela nos revela que existe um tipo de dualidade, né, nas nossas vidas, porque existe duas dimensões de vida. Existe a vida física, material, que é a vida que a gente conhece desde que nasceu, e existe a dimensão espiritual. A dimensão espiritual a gente vai conhecer depois, com o tempo. A dimensão espiritual, ela é inaugurada na nossa vida quando nós aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Aí nós iniciamos a vida na dimensão espiritual também. E daí então segue uma série de experiências, de vivências que a gente começa a ter no lado espiritual da vida também. O que impressiona no plano de Deus é que você crescendo ou não espiritualmente, a nossa dimensão física, ela tem os dias contados, ela tem um prazo de validade. A dimensão física, material que a gente vive hoje, ela vai aos poucos se enfraquecendo com as nossas lutas, com as doenças, com as fraquezas, com tudo que acontece na vida da gente. A nossa vida física, ela vai definhando, ou seja, a gente parece que desde o dia em que nasce, a gente vai pouco a pouco morrendo. Essa que é a verdade. A gente está cada dia mais perto do último dia das nossas vidas. Isso aqui, falando da vida física. Então, é importante a gente perceber isso, né? Que existe a vida física e a vida espiritual, a dimensão física e a dimensão espiritual. A tendência para que haja o equilíbrio é de que à medida em que uma cresce, a outra diminua. Então, a ideia é que você vai crescendo espiritualmente e vai diminuindo fisicamente, materialmente, carnalmente, na carne. Mas o mais interessante disso tudo é que a dimensão física, ela vai de qualquer forma decaindo. Mesmo que você não cresça espiritualmente, mesmo que você não desenvolva a sua espiritualidade, a sua vida física, ela vai caindo. Ela vai declinando até a morte física. Ou seja, esse equilíbrio, ele não é natural. Esse equilíbrio de crescer espiritualmente enquanto se morre fisicamente, enquanto se definha fisicamente, esse equilíbrio não acontece na vida de todo mundo, não acontece automaticamente na vida da gente. A vida espiritual, o crescimento dela, depende do nosso interesse, depende do nosso investimento nisso, da gente investir a nossa vida nisso. E é sobre isso que eu queria meditar com você hoje. E quem ensina isso com uma maestria, com uma maneira perfeita de entender as coisas,
é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos mostra, na segunda carta aos Coríntios, uma maneira fantástica de entender isso. Essa dimensão espiritual que precisa crescer. Porque a vida física, ela vai diminuir, ela vai definhar. Espera aí, caiu meu papel. Então, quem ensina isso com muita perfeição, com muita maestria, é o apóstolo Paulo, lá em 2 aos Coríntios. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, em determinado momento dessa segunda carta, ele defende o apostolado dele contra as mentiras dos ímpios, dos judaizantes, que não reconhecem no apóstolo Paulo nenhuma autoridade religiosa e enxergam ele apenas como um homem fisicamente fraco. Isso vai no verso 10 ali de 2 aos Coríntios. Depois, no capítulo 11, o apóstolo Paulo alerta contra os falsos profetas e fala mais sobre as várias provações que ele teve que suportar por causa do evangelho e para poder cuidar da igreja. Ele vai falando desse seu sofrimento, desse seu padecimento por causa da obra de Deus, por causa do chamado que Deus tem para ele. Então, Paulo revela que esta vida vivida pelos religiosos e pelos falsos profetas é uma vida que não vai levar a Deus. É como se a gente estivesse tentando servir a Deus na carne. E isso não leva a Deus. O que leva a Deus é a dimensão espiritual, é a vida espiritual. Paulo mostra então essa outra dimensão que o Espírito Santo levou ele a entender e a experimentar, para que ele possa então nos ensinar hoje. Se você puder, abra aí a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 12. Você que tem a Bíblia no celular ou no papel, 2 aos Coríntios, capítulo 12, eu vou ler aqui, a partir do verso 1. 2 aos Coríntios 12, a partir do verso 1. Vamos lá. O óculos de novo. 2 aos Coríntios 12, de 1 a 10. Presta atenção. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Que de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja, amados, como o apóstolo Paulo está tratando
essa questão do sofrimento dele por causa de Deus, o sofrimento dele por causa da obra de Deus, por causa da sua vida espiritual. O apóstolo Paulo tem uma consciência clara, e é isso que eu quero meditar com você hoje, de que ele está crescendo espiritualmente, mas ele percebe que ao mesmo tempo ele está definhando fisicamente. E isso é o ideal, é isso que o apóstolo Paulo revela nessa passagem da palavra, e é nisso que nós vamos meditar. Eu queria tentar ver com você aqui cada um dos versos de 1 a 10, tá bom? No verso 1, que ele diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, ele diz: eu vou falar então sobre as revelações e sobre as visões que Deus me deu. Não é? Então, quando ele fala lá atrás, no capítulo 11, sobre ter sofrido, ter passado por provações, veja só, o apóstolo Paulo ele foi preso, ele confessou lá que ele teve momentos de tristeza, ele chegou perto da morte, ele foi apedrejado, ele naufragou 3 vezes, ele viajou de um lado para o outro, ele passou noites em claro sem conseguir dormir, ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio, ele teve que usar roupas velhas, ele teve que sair fugido de cidades várias vezes. Ou seja, ele está confessando aqui a fraqueza dele. Ele está confessando aqui que fisicamente, que materialmente, que carnalmente, ele era um fraco. É isso que ele está confessando. E é por isso que muita gente não queria acreditar no apóstolo Paulo, porque ele era fraco. Ele se confessava com muitas fraquezas. Então ele diz, como se ele dissesse assim: olha, se ninguém acredita neles, por que nós vamos acreditar? Né? E é como se então o apóstolo Paulo agora reivindicasse e dissesse: o que é preciso que eu diga para convencer vocês a acreditarem nas minhas palavras? É como se o apóstolo Paulo dissesse: não que eu queira me gloriar, mas eu vou falar das visões e das revelações que Deus me deu para ver se vocês começam a acreditar no que eu tenho dito. Então, o apóstolo Paulo começa a revelar aquilo que Deus mostrou para ele, não para se vangloriar, mas para que, quem sabe assim, as pessoas dessem mais crédito ao que ele estava falando. E aí então ele fala: eu conheço um homem em Cristo há 14 anos, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, esse homem foi arrebatado ao 3º céu. Né? Pois bem, esse outro homem é o próprio apóstolo Paulo. Então é como se o apóstolo Paulo dissesse: olha, tem 2 apóstolos Paulo. Tem um Paulo que vive aqui, que é esse que vocês estão vendo, é esse que está falando com vocês. Mas tem um outro Paulo, que é aquele que tem uma vida com Deus. Tem um outro Paulo que fala com Deus. Tem um outro Paulo que se comunica com Deus. Tem um outro Paulo que vive numa dimensão espiritual. Então, é como se ele estivesse dizendo isso: há 2 de mim. O que vocês conhecem, o que vocês veem, o que vocês ouvem, mas há um outro de mim. O que fala com Deus, o que ouve a Deus, o que se relaciona com Deus. Então existe um de mim que vive aqui fisicamente, à vista de todos, mas existe um outro de mim que vive espiritualmente, que vive numa outra dimensão. Então, no capítulo 11, Paulo falou do eu sofrido, do eu perseguido, desacreditado, que é o eu físico, o eu material. Agora ele fala do eu, do outro eu, o eu imerso, mergulhado na presença de Deus, que tem visões de Deus, que tem revelações de Deus. Ele fala agora do eu espiritual, ele fala do meu ser espiritual. Então, o que a gente precisa entender, meu irmão e minha irmã, é que eu e você, que todos nós, também vivemos em 2 dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Nós também vivemos 2 vidas, a vida física e a vida espiritual. Essa, eu acredito que é a intenção do Senhor hoje para a gente, para mim e para você. É o que Deus quer revelar para mim e para você hoje. Que existe uma vida física, da qual a gente está cuidando, mas existe uma vida espiritual também, que nós somos convidados a viver.
que nós somos convidados a crescer nela. Olha como a gente luta para crescer nessa vida física. A gente cuida do corpo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se sacrifica, a gente ganha dinheiro, a gente investe bem, a gente compra casa, compra carro, a gente compra comida, a gente compra roupa, a gente trabalha, a gente faz tudo por essa vida física, por viver essa dimensão física, material. Mas o que é que a gente faz para viver e crescer lá na dimensão espiritual, na dimensão do Espírito? É isso que o Senhor quer falar com a gente hoje. É importante a gente compreender isso. E aí no verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: eu sei que esse homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus é que sabe, esse homem foi arrebatado ao paraíso. Então primeiro ele foi ao terceiro céu, e a Bíblia diz que depois ele foi ao paraíso, e ouviu palavras inexprimíveis, que homem nenhum tem permissão de repetir. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que na dimensão espiritual ele teve tantas experiências e tamanhas experiências com Deus, que ele foi arrebatado, ele foi levado ao terceiro céu, e depois ele foi levado ao paraíso, e lá ele ouviu palavras que ele não tem permissão de repetir, palavras que homem nenhum pode falar. Você já imaginou que tipo de experiência Deus permitiu a ele, e Deus pode permitir a mim e a você também? Muitas coisas reveladas ou mostradas por Deus na dimensão espiritual não pode ser revelada, não deve ser revelada, pois serve apenas para convencer de que essa dimensão existe e que ela já está acessível a nós através do Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia chama de antegozo dos céus. Deus nos permite ter experiências com Ele, que é uma prova, um experimento do céu para nós. É exatamente isso. Não na dimensão que a gente vai viver depois dessa vida. Não na dimensão depois que nós formos arrebatados, eternamente vivendo com Deus nos céus. Mas na nossa vida espiritual é possível ir crescendo espiritualmente, para que a gente comece a ter a ideia, a noção, experimentar o que é a verdadeira vida com Deus. O apóstolo Paulo, diz ele mesmo, ele foi ao terceiro céu, ele foi ao paraíso. Ele teve experiências profundas, tremendas com Deus. E isso está à nossa disposição também. Isso está ao nosso alcance também. A questão é o quanto a gente quer crescer espiritualmente, o quanto a gente se dedica a essa vida na dimensão espiritual, o quanto a gente cuida desse outro eu, o eu espiritual. E o apóstolo Paulo então ele diz: olha, eu posso me gabar do eu espiritual, do outro Paulo, o Paulo espiritual, o Paulo que tem visões, o Paulo que tem revelações, mas eu não posso me gabar do eu físico, do eu material, a não ser que eu me gabe das minhas fraquezas no corpo físico. Ele quer dizer o seguinte, fala, olha, eu posso me gabar, sabe do quê? Eu estou crescendo espiritualmente, disso eu não posso me gabar. Eu posso me gabar de eu estar definhando fisicamente, porque isso demonstra que a minha vida material tem um fim. Então eu posso me gabar disso, porque o meu definhar é uma prova de que eu estou crescendo espiritualmente. Na vida do apóstolo Paulo, e isso pode ser na minha vida e na sua, na vida do apóstolo Paulo, o definhar físico era a prova de que ele estava crescendo espiritualmente, de que ele tinha vida íntima com Deus. Para que serve então essa fraqueza física? Para que serve esse definhar físico?
serve exatamente para isso, para me chamar a atenção, para me lembrar que existe um outro eu, que existe uma outra vida, uma outra dimensão para viver, que é a dimensão espiritual. As fraquezas me fazem perceber que eu preciso viver na carne. Eu tenho que tomar remédio, eu tenho que procurar um médico, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me alimentar bem. Então, essas fraquezas me fazem perceber que eu preciso viver na carne, mas também me fazem perceber que eu preciso andar no Espírito. As fraquezas me fazem ver que o corpo físico se deteriora e caminha para a morte. Mas o eu espiritual vai se edificando, vai crescendo e vai caminhando para a vida eterna. Aleluia. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. No verso 6, o apóstolo Paulo já diz, olha, se eu quiser me gabar, eu não vou ser um tolo, eu não vou ser um nécio, um inconsequente, porque eu vou falar a verdade. Eu vou falar que eu tive experiência com Deus, eu vou falar que eu estive no terceiro céu, eu vou falar que eu estive no paraíso. Então eu não sou nenhum tolo. Se eu quiser me gabar, eu não vou ser nenhum tolo em falar isso. Eu não sou nenhum mentiroso. Eu estou falando o que eu experimentei de verdade. É isso que o apóstolo Paulo diz, no verso 6. Ele diz, mas eu me abstenho disso, de ficar me gabando disso, para que ninguém me dê crédito demais. Para que ninguém me ache um super crente, para que ninguém me ache um super-homem, um semideus, um santíssimo. Não, o apóstolo Paulo, não é isso que eu estou procurando. Eu não estou procurando que ninguém acredite demais em mim, porque é importante que as pessoas acreditem na palavra de Deus, que as pessoas acreditem em Jesus, e não em nós. Cristo deve ser louvado. Cristo deve ser exaltado. A Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele a glória. Então é isso que o apóstolo Paulo está invitando. Ele falou, olha, se eu me gloriasse, se eu me gabasse das minhas experiências com Deus, eu não ia ser nenhum mentiroso, eu não ia ser nenhum tolo, nenhum nécio de fazer isso. Eu estaria fazendo com direito, porque eu tive mesmo essas experiências com Deus. Mas eu não vou fazer isso, ele diz, exatamente porque eu não quero que vocês deem muito crédito a mim. Eu quero que vocês louvem a Deus, ao Senhor. Senão, vocês vão começar a me achar que eu sou santo. Vão começar a achar que eu sou um super crente, um super homem. Ou seja, as coisas reveladas ao meu ser espiritual, ao meu eu espiritual, não são para orgulhar o meu ser físico. Porque não é esse homem físico que tem contato com Deus. É o homem espiritual. Não foi o Paulo físico que teve contato com Deus, foi o Paulo espiritual. Não pertencem, essa glória não pertence a esse homem físico, pertence ao eu espiritual. Então, ao invés disso, de me gloriar, de me gabar, de me orgulhar, ele diz, a dimensão espiritual produz no apóstolo Paulo uma grande compaixão por aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo. Ele se preocupa com isso. Ele fala, ele pergunta aos seus discípulos lá de Efésios, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês receberam Jesus, quando vocês aceitaram Jesus? Eles falaram, mas nós nem ouvimos falar que tem Espírito Santo. Porque desde os profetas, o Espírito Santo não está mais entre nós. O Espírito Santo não se manifesta mais entre nós, eles falaram. Então a gente nem sabia disso. Como assim Espírito Santo? Veja, a preocupação do apóstolo Paulo é exatamente essa. O que essas experiências sobrenaturais provocam nele é compaixão por quem ainda não tem vida dirigida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. A dimensão espiritual existe, mas não para servir a dimensão carnal. Ao contrário, a dimensão espiritual nos mostra a verdade, nos liberta desta prisão física, que é servir a carne, e nos ensina que enquanto vivemos na carne, ao mesmo tempo andaremos no Espírito. Viveremos sim na carne,
mas andaremos também no Espírito. Depois, no verso 7, o apóstolo fala, então, de algo que foi marcante, determinante, definitivo para a vida física dele. Ele fala do espinho na carne. E ele diz assim, por causa dessas grandes experiências que eu tive com Deus, essas experiências extraordinárias de revelações e de visões que eu tive, por esse motivo, para impedir que eu me considere muito importante, muito famoso, um espinho na carne foi dado a mim. Um mensageiro de Satanás que me atormenta, que me assedia, para impedir que eu me exalte. É isso que ele diz aí no verso 7. Ou seja, o apóstolo Paulo atesta para nós que o sofrimento nos ensina a humildade e a impotência desse corpo físico. O poder está no eu espiritual. O poder reside na dimensão espiritual, não na dimensão física. É isso que a gente precisa entender. Todos nós estamos morrendo fisicamente a cada dia. Mas uma boa notícia, isso não é o fim de tudo. Se a gente se alimentar e crescer espiritualmente, estaremos nos avivando no Espírito. Estaremos crescendo na dimensão espiritual. O espinho na carne de Paulo representa todo o sofrimento permitido por Deus. Para quê? Com propósito. Para nos levar a valorizar mais o espiritual e menos o físico e o material. E aí cabe então uma reflexão que é necessária. Onde é que você está investindo mais? Você tem investido na dimensão espiritual? Ou tem investido só na dimensão física? Das horas do teu dia, quanto você investe na dimensão espiritual? E quanto você investe na dimensão física? Quanto você tem crescido na dimensão espiritual? E quanto você tem crescido na dimensão física? Depois, nos versos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim, em relação a isso, supliquei ao Senhor 3 vezes para que me libertasse desse espinho na carne. Eu acho que o apóstolo Paulo falou assim, Senhor, eu já sei, eu já entendi, eu não vou me exaltar, eu não vou me orgulhar, eu não vou querer ser o bom, eu não vou querer ser o grande apóstolo, o maior dos apóstolos. Não, eu não vou querer nada disso, não, pai. Só pode ficar tranquilo, eu vou continuar humilde, mas tira esse espinho da minha carne. O apóstolo Paulo diz que 3 vezes ele pediu, ou seja, 2 vezes ele não teve resposta nenhuma. Na terceira, Deus responde para ele. E o verso 9 ele diz que quando Deus responde para ele, Deus diz assim, a minha graça é suficiente para você. Porque o poder está sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. Olha só que coisa. Você está crescendo espiritualmente, né? Lembra daquela gangorra que eu falei no começo? O apóstolo Paulo estava crescendo espiritualmente, definhando fisicamente. E Deus fala, é exatamente na sua fraqueza que o poder se estabelece. É na sua fraqueza que o poder é aperfeiçoado. Pega o carregador ali para mim, eu note que está acabando a bateria. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Acabando a bateria. Ele diz, então, a minha graça é suficiente para você. Espera um pouquinho, deixa eu tirar a faixinha aqui da frente. Isso. A minha graça é suficiente para você.
que o meu poder está sendo aperfeiçoado na sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo fala assim, bom, então se é assim, eu vou me gloriar, vou me alegrar ainda mais nas minhas fraquezas. Porque se quanto mais fraco eu ficar fisicamente, mais o poder de Deus vai se manifestar na minha vida, então, glória a Deus pela minha fraqueza. Glória a Deus por tudo que eu estou passando. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, o poder se manifesta. Aí, queridos, estamos de volta aqui no Facebook. Um abraço. Está assistindo a gente de Buenos Aires. Pastor Leandro aí de Buenos Aires assistindo a gente. Glória a Deus. Amados, daqui a pouquinho eu vou tentar pegar os recados aí, mas eu perdi quem estava na primeira parte aqui no Facebook, tá bom? Vou esperar, os irmãos devem estar voltando aqui no Face, aí já estão entrando de novo aqui. Isso. Muito bem, queridos, vamos retomar aqui então. O que é que a gente estava dizendo aqui? Que o sofrimento que Deus revelou ao apóstolo Paulo, que o sofrimento, o espinho na carne que ele estava experimentando, era um motivo para ele jamais se esquecer de que aquela dimensão espiritual não podia ser negligenciada. E essa lição a gente precisa tomar para nós. A gente precisa receber essa lição. A gente precisa acreditar nisso. Que os sofrimentos, as dores, as frustrações são para lembrar a gente de que existe uma dimensão espiritual. Que a gente precisa viver essa dimensão espiritual. Então, quando Deus diz para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, quando Deus fala para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, é exatamente isso. Fala, Paulo, você não precisa se preocupar. Eu não vou tirar o espinho na carne. Deus está dizendo para o apóstolo Paulo, Paulo, você vai viver com esse espinho na carne. Sabe para quê? Para você nunca se esquecer que existe uma outra vida. Para você nunca se esquecer de que não adianta você ficar se preocupando só com a sua vida física, o tempo todo, vivendo só em favor da sua vida física. Paulo, eu deixo esse espinho na tua carne para você entender que tem uma vida espiritual. Essa vida espiritual é a vida eterna, mas ela já começou. Irmãos, irmãs, entendam isso. A nossa vida espiritual já começou. Nós precisamos ter esse entendimento. E a gente precisa também cuidar dessa vida espiritual. A gente não pode ficar só cuidando da vida física. A gente não pode ficar só pensando na vida física. Investindo todo o nosso tempo, todo o nosso esforço só na vida física. O espinho na carne de Paulo, eu acredito que todos nós temos. Você tem um espinho na carne. Você tem uma luta, você tem uma frustração, você tem uma dor, você tem algo que não permite que a tua vida física, material seja perfeita. E Deus não quer que a sua vida seja perfeita. Sabe por quê? Porque nós estamos morrendo dia após dia. Essa vida tem data de validade, essa vida vai acabar. E o que vai restar é a vida espiritual. Eu preciso investir, eu preciso crescer na vida espiritual, porque é só isso que vai restar para nós. A vida física tem data de validade, ela está definhando, ela está se acabando, ela vai se acabar um dia. Alguns podem viver 100 anos, 110 anos, aleluia, glória a Deus, Deus dá vida longa, e que dê vida longa a todos nós. Mas tem data de validade, vai acabar. O que vai permanecer é a vida espiritual. E essa, muitas vezes, a gente está deixando para lá. A gente está deixando de lado. A sua vida física, a sua vida material não é perfeita. E ela não pode ser perfeita.
Senão você vai ficar vivendo só a sua vida física. Toda dor, todo sofrimento, toda frustração é para você se lembrar que essa vida física material não é tudo que você tem. Não é tudo que Deus preparou para você. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, meu irmão. E aí, então, o apóstolo Paulo, no verso 10, fala assim, então, Senhor, então eu estou satisfeito com as fraquezas, eu estou satisfeito com os insultos, eu estou satisfeito com as angústias, eu estou satisfeito com as perseguições, eu estou satisfeito com as dificuldades que eu passo por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco na força humana, quando eu sou fraco fisicamente, materialmente, então eu sou forte, eu sou verdadeiramente forte, capaz, poderoso, inspirado na minha dimensão espiritual, na minha vida espiritual. Alegrar-se ou satisfazer-se com o sofrimento parece irracional, parece uma loucura. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Só quem tem a percepção da dimensão espiritual pode se convencer de que a força espiritual vai produzir fraqueza física, vai caminhar junto com a fraqueza física. E esta fraqueza física, material, se traduzirá nos seus frutos. Olha só, eu vou, de novo, enfraquecendo fisicamente, crescendo espiritualmente. Isso produz frutos na minha vida. Que frutos são esses? Humildade. Muita gente só se torna humilde depois que sofre. Isso produz obediência. A Bíblia diz que tem gente que é como um cavalo, como uma mula, que tem que pôr freio na boca para se tornar obediente, para obedecer. O sofrimento, a dor, a angústia, a decepção, muitas vezes faz a gente ser mais simples. A gente deixa de querer ter tudo do bom e do melhor. A gente volta a ter a vida mais simples. A gente para de depender tanto do dinheiro. As frustrações podem nos ensinar também a submissão. Tem gente que não é domável, não é domesticável, não tem coração ensinável, não é submisso, não reconhece autoridade nenhuma, a não ser a si mesmo. Então, às vezes, precisa sofrer para gerar o fruto da submissão na vida. A compaixão, então, irmãos, que é a empatia com quem está sofrendo. Tem gente que só vai ter misericórdia, compaixão de quem sofre, se sofrer. É um fruto produzido pelo sofrimento. Sede de Deus. Tem gente que só busca a Deus na hora da dor, na hora da angústia, na hora do choro. Por isso, meu irmão, minha irmã, todo sofrimento humano nessa terra, guarda isso, é um alarme, é um alerta de Deus para você perceber de uma vez por todas que o sofrimento nessa terra não é nada. O pior de tudo é o sofrimento na eternidade. O sofrimento nessa terra não é nada, é só um alarme para, acorda, tem outra vida, tem uma dimensão espiritual, tem uma vida espiritual, tem uma vida eterna pela frente. E lá que você não pode sofrer, é daquele sofrimento que você tem que fugir, não desse. É contra aquele sofrimento que você tem que trabalhar, é para não viver aquele sofrimento que você precisa se esforçar. O sofrimento dessa vida, a gente tenta de todas as formas evitar, mas o espinho na carne, sempre nós vamos ter. Sempre vai fazer parte da nossa vida. É um chamado para que a gente faça a escolha certa, a escolha que vai nos levar à vida eterna com Deus. Escolha viver com Cristo. Escolha ter uma vida com Deus. Escolha ter um tempo para Deus todos os dias da tua vida.
o fruto do Espírito. Olha quão maravilhoso é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, misericórdia, domínio próprio. Olha que maravilha! E esse fruto do Espírito se alcança na dimensão espiritual. Então comece a entender, meu irmão e minha irmã, que a vida eterna é viver na dimensão espiritual. Hoje nós estamos presos a esse corpo físico, material. Mas a vida eterna já começou na dimensão espiritual, a partir do dia que a gente teve um encontro com Cristo. Acabou a live do Instagram. Amados, tenta voltar para nós aí, Vou tentar. Calma. só para eu encerrar aqui. Nós vamos voltar agora, porque deu o horário lá do Instagram, e o Instagram cai. Então caiu você que estava no Facebook, agora caiu quem estava no Instagram. Voltou já o Instagram, esperar o povo chegar. Amém. Irmãos, no Instagram, deixa eu só encerrar aqui com vocês. E com todos, né? Divulga o Facebook. Essa dimensão espiritual está ao nosso alcance. A vida espiritual está ao nosso alcance. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, para nós vivermos na dimensão do Espírito. Não é só para usufruir dessa vida física, não é só para melhorar a nossa vida. A Bíblia diz que se tudo que a gente espera da vida espiritual é a melhoria dessa vida, nós somos os piores. Então, a dimensão espiritual, a vida no Espírito, o caminhar no Espírito, não é só para produzir bens para essa vida. Não é só para produzir alívio para essa vida. Não é só para trazer cura, alegria, para trazer satisfação, carreira profissional. Não é só para isso. É para nos encaminhar, para a gente começar a viver, a experimentar a atmosfera espiritual, a dimensão espiritual. E essa dimensão está à tua disposição hoje, agora, o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, invista na tua vida espiritual. Mergulhe na dimensão do Espírito, nas águas do Espírito. Ande no Espírito Santo. E você vai experimentar algo e você vai começar a perceber que realmente essa vida física, ela é de menor valor. Você vai perceber por que a nossa vida física vale tão pouco para Deus. Por causa da grandiosidade das coisas que nos esperam, das coisas que estão preparadas para nós, e às quais nós já temos acesso ao antegozo, ao antepasto, ao princípio do experimento dessas coisas. Então dedique a sua vida a Deus, como fez o apóstolo Paulo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e depois foi até o paraíso. Nós podemos ter essas experiências também. E reconhecer e conhecer e experimentar as riquezas do nosso Deus, que vão muito além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Minha irmã, nós estamos encerrando aqui o nosso culto de hoje. Eu quero que o Senhor te abençoe ricamente. Eu quero que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Na quarta-feira, a gente está de volta aqui às 19h30, 7h30 da noite, no Facebook e no Instagram. Eu vou procurar me organizar aqui para entrar na conta certa no Facebook, na conta da igreja e não na minha conta particular, tá bom? Mas a gente vai transmitindo aí todos os cultos para você, tá bom? Algum recado, alguma vez? Quarta-feira a gente vai estar, quinta-feira à tarde também. Quinta-feira à tarde da bênção também, tá bom? Deixa eu só falar. Nós
tínhamos anunciado que íamos transmitir o culto hoje lá da igreja, né? Nós até fomos para lá, sabe que eu estou produzido, preparado, estou perfumado, perceberam? A gente ia para lá, nós fomos lá para a igreja, mas a igreja está sem energia, irmãos. Teve mais um problema lá na rede elétrica, no relógio da Eletropaulo, agora não é mais Eletropaulo, é Enel, né? Teve um problema lá no relógio da Enel e a igreja está sem energia elétrica, né? Eu não sei se foi mais um problema com a árvore lá, não sei, mas vão ter que chamar a Enel lá, um eletricista, alguém para dar uma olhada nisso para nós, tá bom? O Kleber está falando aqui, saudade de vocês, pastor, saudade O também. Kleber, glória a Deus. Amém, querido, Deus abençoe, é uma alegria saber que vocês estão nos acompanhando aqui. Família Pinheiro Silva. Família Pinheiro, Fátima Pinheiro Silva. a Fátima, né? Glória a Deus. Fala que agora você vai. Aqui também no Face tem um monte de gente aqui, mas eu não consigo ler o nome de todo mundo, porque vai subindo lá, não sei como voltar aqui. A Gabi, saudade, também estamos com saudade de vocês, a nossa Amém. igreja. Tiago Maciel, a irmã Darcy, o Giovanni Ribeiro, a Gabi Gomes, a Rosenilda lá do Jaguaré, a Maria Lacerda, Eliane Já Olivar, falou que foi no relógio a mesmo. Dila, lá de Bocaina, a Janete, a pastora Madalena, lá de Ourinhos, Glória a O Deus. Alan e a Rose aqui no Instagram. o Alan e a Rose no Insta. Quem mais está no Insta aí? Janete. A Janete entrou aqui. A Janete está no Alan, no Face e no Gabi, Instagram. A Gabi, a minha sobrinha. A Gabi também de Minas. aí de Minas, né, Gabi? Deus abençoe. A Débora. A Débora, a Janete A Cardoso, Fabinha. Mariana. a Luciana Santos, Fabinha. Mariana. a Fabinha, a Mariana. Beijo para todos vocês. Deus abençoe ricamente, viu, queridos? A Beth. A Beth do Nilson, Deus abençoe. o Nilson. Olha aí. Suzy. Suzy. Eu. Suzy, eu. Thaís. Dá mais um alô aí, se eu não falei seu nome. Dá Thaís Oliver também a tá Thaís falando. Oliva. O Nilson já falamos, né? É Oliva ou Olivar? Eu nunca sei, gente. A Santos. Mari, né? Zoni. Menezes. Leandro. Menezes. A Mari do Leandro, lá de Belo Horizonte, de Buenos Aires. Maria Russo. Maria Russo. A Maria Russo. Mirela Russo. A Mirella. Deus abençoe. Glória a Deus, Mirella. Veio na igreja, hein? Ribeiro. A Ana Luísa. Ana Luísa. Glória a Deus. Ribeiro. A família Ribeiro Dias aí. Dias Menezes. Menezes. Ô, Carlos, Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Conseguiu assistir hoje, hein? Aleluia. Glória a Deus. Olivar. Olivar. Ela foi. Olivar. Tá bom. Então não é Oliva, é Olivar. Aprendendo. A Juliana também estava assistindo. A Juliana. Peter. A Ju. a Juliana da Marisa, né? A Dani Deus abençoe. Deus abençoe, Ju. A Gabi da Cida lá do... Lá de Minas. Da Vila Maria. A Aline. A Gabi de Vila Maria. Deus abençoe, do Gilson, né? A Aline. Da Cida. A Thaís. Aline, quem mais? Aline, né? Que foi. Aline. Muito bom. Eu. Esqueci de alguém aí, gente? Acho que não, sei. Eliane. Noemi, boa noite, Noemi. Ô, Noemi, Deus abençoe, querida. Ó, no Facebook, você que está no Instagram, talvez entrou atrasado, no Facebook vai ficar gravado lá, entendeu? Fica gravado, então você consegue assistir do começo, a primeira parte, se você não assistiu. Oi? No Instagram só durante 24 No Instagram só fica por 24 horas, então você pode rever aí se você perdeu o começo, tá bom? Então, domingo às 6 da tarde, quarta-feira às 7h30 da noite, Iluminação. quinta-feira às 3. O Bruno. Ô, Bruno, Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Glória a Deus, hein? Quem? Rogerinho. Ô, Rogério. O bloco do Silizinho. Ô, Glaucus, Deus abençoe, amado. Glória a Deus pela sua vida. Viu? Que Sidney. Então, quem perdeu, Sidney, a Débora, quem perdeu o comecinho aí, pode pegar no Instagram durante 24 horas ou no Facebook também, fica lá na nossa conta, na conta da igreja e na nossa conta, tá bom?
Tem o culto da quinta passada, tem o culto do domingo passado, tá? Acho que só da quarta passada que não tem, porque nós transmitimos só pelo Instagram, não foi pelo Facebook, tá? Então, até isso aí. quarta-feira, até Deus abençoe. quinta comigo. Quinta-feira com a pastora, tá bom? Amados, é uma alegria estar com vocês. O Bruno de Flamengo, longe, pastor. mas de perto também, tá bom? Pastora, vem aqui orar para encerrar. Tchau, amados. Deus abençoe. A pastora vai orar. Pode ficar aí. Eu fico aqui, ó. Pode ficar aqui, pastor. Então vamos lá. Glória a Deus. Ah, Vamos orar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Aleluia. te louvar, Senhor, por mais este momento, Senhor, na tua presença. Obrigada, querido Deus, por cada vida que esteve aqui conosco, Senhor Jesus. Obrigada pela tua palavra, Pai, ministrada aos nossos corações. Fica conosco, Senhor, durante toda a noite, Pai. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijo, Tchau, queridos. queridos. Tchau.